aí nos braços da torcida, de um grupo, né, de torcedores, do presidente Augusto Melo. Pretzel, o Dinei estava lá também, né, que é apoiador aí, tentar botar a influência que tem de um cara que veio da arquibancada, jogou no Corinthians, tá aí dando seu apoio para o Augusto Melo. Você já há algum tempo defende o casuísmo dessa proposta de impeachment dos conselheiros. Mas como é que você explica isso? Criticar o casuísmo, mas também não dá apoio também a uma diretoria que tem sérios problemas, né? Como é que faz? Eu acho que são duas coisas diferentes. Vamos lá. Você tem esses torcedores que estão aí abraçando, mas a gente sabe que a situação administrativa do Corinthians é terrível, ruim. É terrível. A gestão do Augusto Melo, que nota eu daria para o primeiro ano de gestão? 4. De 3 a 4. De 1 a 10, uma nota 3, 4. Mas por quê? Ele chegou com uma proposta de revolução. Quando tu fala em revolução, eu estou esperando primeiro deixar o clube estável na sua sobrevivência diária, perfeito? O Corinthians é um gigante. O Corinthians bem administrado e bem gerido é uma potência sul-americana, certo? É um dos maiores na América do Sul. Não tem nenhuma dúvida. O que o Augusto Melo fez? Aumentou a dívida. A dívida do Corinthians, o que adianta agora você admitir, certo? Para a própria Receita Federal, certo? Que o clube está estrangulado financeiramente, que não tem mais como pagar contas. Pô, ele assumiu em janeiro, nós estamos no dia 3 de dezembro e a atual gestão anuncia que o Corinthians está estrangulado, que não tem de onde tirar dinheiro. Então é o seguinte, se ele tivesse pensado primeiro em pagar títulos, ao invés de tentar conquistar títulos protestados, entendo o que eu estou dizendo, talvez a situação fosse bem melhor agora nesse mês de dezembro. Ou seja, nesse ponto ele é mais do mesmo. A gestão dele é igual às gestões anteriores, péssimas e falimentares, nesse ponto. Agora, a gestão dele é temerária perto das outras? Aí eu acho que não. Eu acho que não. Ele está errando como todas as outras erraram, só que ele está tendo que fechar muito buraco que foi deixado para ele. Vou citar 2. Lucas Veríssimo, que não recebeu 1 centavo da gestão passada, certo? Saiu da maneira que saiu, porque não tinha recebido nada. Está ameaçando botar na justiça, né? Aliás, o Corinthians tem que tomar cuidado, que de vez em quando o noticiário é mais fácil ali na Barra Funda, na Justiça do Trabalho, do que no noticiário do futebol. Porque o que eles enfrentam de processo trabalhista é um negócio assustador. E o Matias Rojas, que o Corinthians pode tomar um transfer ban, né? Por quê? Quando ele foi contratado pelo Duílio Monteiro Alves, Botafogo e Inter queriam. Existia uma concorrência. O Corinthians entrou no negócio, o Botafogo, com o dinheiro, saiu na hora com os valores oferecidos. Se retirou na hora. O presidente do Racing, falou lá na Argentina, o que o Corinthians ofereceu pelo Matias Rojas é impagável. Na Argentina. O cara não recebeu 1 centavo da gestão passada. 1 centavo. E estourou aonde? No Augusto Melo. Assim, eles não são bons gestores. A gestão do Augusto Melo, repito, é fraca. No futebol melhorou? Claro, com contratações. Pô, você traz o Memphis Depay. É um grande nome para a realidade do futebol brasileiro. Quem vai pagar? É o patrocinador. Ok, tira de lado isso aí. Mas e outros jogadores que foram contratados? O Tadieres recentemente estava cobrando o Corinthians, que não recebeu do Rodrigo Garro ainda. O Cuiabá falou em golpe do Corinthians, que não recebeu do Ranieri. E toda essa turma, certo? Martínez, Carrilho, quer dizer, outras coisas podem estourar. Alex Santana. Então é o seguinte, o Corinthians não é bem gerido. Não é. O que o presidente sai carregado nos braços do povo, aí eu entendo. É porque o povo não quer a volta do retrocesso anterior, dos caras que acabaram com o clube. Eu tenho dito aqui, o André Sanches e o Duílio Monteiro Alves deveriam ser expulsos do Corinthians. Eles não deveriam mais fazer parte do Corinthians. Pelo corintianismo deles, eles deveriam ter vergonha de ir ao conselho ou de fazer pedido de impeachment do atual presidente. Porque eles foram péssimos, eles acabaram com o clube. As gestões dos dois, certo? Deixaram um monte de papagaio. Saiu ontem uma lista, está até na internet, a quantidade de dinheiro que o Corinthians deve para empresas, certo? De empresários de jogadores. A quantidade de dinheiro, se tu for somar, ultrapassam 200 milhões de reais. E para pessoas tudo físicas, comissão, pessoas físicas e empresas, certo? Vamos lá, Pretzel e Maurício associados, certo? Nós ganhando comissão na contratação de um jogador. Não receberam. Isso vai... É uma bola de neve, tem juro em cima de juro. Pergunto, Pretzel, o Corinthians, com essa situação que a gente está falando, o Corinthians pode ter esse time, que tem bom time, tá?
bom time. Mas é sustentável isso? Não, e outra, o presidente Augusto Melo, não, porque o Pretzel deu entrevista. Nesse ponto ele não está se escondendo, ele está dando entrevista, está aparecendo, ele põe a cara sempre. Nesse ponto ele é muito diferente dos outros. O Duílio Monteiro Alves se escondeu, só dava entrevista para uma emissora, segregou o resto da mídia porque era uma emissora que tinha agenda positiva com ele, certo? O que acontece hoje? A gente está pagando salário adiantado. Ah, Augusto Melo, não brinca com a nossa inteligência. Óbvio, tu faz empréstimo no banco para pagar salário. Tu está pagando salário adiantado, mas e a conta do banco como é que fica? O empréstimo do banco, certo? Assim até eu, me desculpa. Então, ó, a situação está insustentável financeiramente. Então a gestão dele não é boa. Ele deveria ter tido a humildade de não falar em revolução, certo? E tentar arrumar choque de gestão para arrumar a casa e avisar. Eletrocutado é isso, o orçamento. É isso, por exemplo, ó, são 3 anos de mandato, não há reeleição no Corinthians, certo? Ele poderia ter chegado assim, ele seria muito valorizado. Aí sim ele seria carregado mesmo por toda a torcida. Pessoal, o Corinthians é gigante, mas esse primeiro ano nós vamos pagar contas. Nós vamos tentar botar a casa em ordem, o mínimo de ordem, para que a gente fique respirável. Mas mesmo que isso custe o rebaixamento? Não, mas aí é o seguinte, você vai lutar, como lutou agora. Vai lutar e vai lutar. O Corinthians disputou 3 competições, vamos lá. O Corinthians chegou na semifinal da Copa do Brasil, para mim inesperado, e chegou na final da Sul-Americana, e para mim inesperado também. O Corinthians chegou a 2 semifinais. No início do ano, tu falaria isso na nova gestão? O Corinthians, no fim do ano, ele vai ter chegado na semifinal da Copa do Brasil, na semifinal da Sul-Americana? Não. Eu jamais pensaria nisso, né? E acabou escapando do rebaixamento na reta final, com 7 vitórias consecutivas, por um bom trabalho do seu treinador também. Mas se ele tivesse feito um trabalho condizente com a realidade do Corinthians, certo? Porque a torcida, ela vai lotar o estádio hoje para Corinthians e Bahia. Mas em janeiro, como é que vai ser? Vai ter que vender jogador? Não vai aguentar pagar alguns que já estão lá? Como é que vai ser? Essa é a minha pergunta. Essa é a grande pergunta. E às vezes o corintiano fica falando, vocês são antes, só porque o time está crescendo. Não é, evidente que o time está crescendo e isso é ótimo para o Corinthians, para o futebol. Mas isso é sustentável? A gente quer um Corinthians forte de maneira sustentável. Será que é? Essa que é a grande questão, gente. E o corintiano tem que ficar ligado nisso. Não pode se deixar enebriar por 7 vitórias seguidas e, de repente, a gestão vira a melhor gestão do mundo. E a vaquinha, Maurício?